Olá, pessoal. Aqui é o professor Fernandes. Como é que vocês estão? Bom, veja só. Nosso momento de aula dessa semana vai ser assíncrono. E aí eu estou gravando aqui uma série de videoaulas para a gente concluir o estudo sobre cônicas, que é o nosso assunto atual. Tá certo? Nessa primeira videoaula nós iremos falar um pouco sobre a hipérbole, que é a nossa segunda cônica. Já falamos da elipse na nossa aula da semana passada. Essa semana falaremos das outras cônicas, né? Falaremos da hipérbole e da parábola, certo? Então, nessa primeira videoaula, vamos falar sobre a hipérbole. Pronto. Destacando aqui o que é a hipérbole, né? Eu já falei para vocês, é uma das curvas que nós conhecemos como cônicas, que podem ser encontradas em algumas situações. Quando nós observamos, por exemplo, o reflexo aqui da luz de um abajur, esse reflexo, que aparece tanto em cima como embaixo, são ramos de hipérbole, ou seja, partes de uma hipérbole. A hipérbole, pessoal, é a junção de duas curvas, certo? É uma curva só, mas quando a gente observa ela, a gente vê duas linhas separadas, certo? Mas é uma curva só. Então, uma situação onde aparece aqui a hipérbole no reflexo aqui da luz, né, gerada por meio de um abajur. Uma outra situação, onde a gente pode observar aqui ramos de hipérbole, nessa foto a gente observa aqui uma foto da capital metropolitana de Brasília, né, que foi projetada por Oscar Niemeyer. Então, essas curvas que aparecem aqui na fachada, né, da catedral, são ramos de hipérbole também, são pedaços de hipérbole, certo? Pronto, então nós podemos encontrar elas nessas situações. Mas o que é uma hipérbole? Né? Vamos ver a definição direitinho aqui. Ó. A hipérbole ela é construída da seguinte forma: dados dois pontos distintos, f1 e f2, e daqui a pouco nós vamos ver que se chamam focos também, né? Assim como na elipse tem os focos, a hipérbole também tem dois focos, pertencentes a um plano alfa, seja 2c a distância entre eles, então 2c representa a distância entre o ponto f1 e f2, e O, o ponto médio do segmento que liga F1 a F2, o meio do caminho entre F1 e F2. Então, a hipérbole, pessoal, é o conjunto dos pontos do plano alfa cuja diferença em valor absoluto das distâncias a F1 e F2 é constante e igual ao que a gente chama aqui de 2A. Nesse caso, 2A vai ser sempre um número maior do que zero e menor do que 2C, que é a distância entre os focos. Então, analisando essa definição e fazendo comparativo com a elipse, na hipérbole, nós temos que a diferença entre a distância de qualquer ponto da hipérbole e um dos focos, a diferença entre a distância de qualquer ponto da hipérbole para um foco e a distância desse mesmo ponto para o outro foco, essa diferença entre essas distâncias é constante, é sempre igual. Quando a gente observa todos os pontos que satisfazem a essa condição, nós chegamos a essa curva que tem um ramo aqui à esquerda, outro ramo à direita, que está em verde aqui. Então, a hipérbole, pessoal, é a junção aí dessas duas linhas verdes, tá certo? A diferença da hipérbole para a elipse, na elipse aparece lá a soma, na hipérbole aparece a subtração, certo? Então, é assim que nós definimos a hipérbole. Quais são os elementos principais da hipérbole, né? Os focos, que foram mencionados aí na definição, os pontos aqui F1 e F2, o ponto O, que é o centro aqui da hipérbole, é o ponto médio, né, do segmento F1, F2, a reta A1, A2, a reta que passa pelos pontos A1 e A2, que é chamada de eixo real ou eixo transverso, essa reta aqui, é a reta que contém o centro da hipérbole, contém os focos da hipérbole também, certo? 2C, que é a distância focal, é a distância de um foco até o outro, de F1 até F2, e é bom a gente notar que de F1 até a origem, né, você tem 1C, da origem até F2 você tem mais 1C, né, então por isso que a distância focal é 2C. 2A é a medida do eixo real, então se você pegar essa medida aqui
do ponto A1 até o ponto A2, essa distância vai dar 2A. É importante observar também que de A1 até a origem você tem 1A, da origem até A2 você tem outro A, então a distância é de A1 a A2, o tamanho aí do eixo real é 2A. E, por último, a excentricidade, que nós vimos também na elipse, né, é calculada pegando a razão de C para A, então, C sobre A. A excentricidade vai dizer para a gente o quão achatada ou aberta está a hipérbole, certo? Pronto, então são esses os elementos principais. Falar um pouco sobre a equação da hipérbole. Como é que funciona a equação aqui da hipérbole, né? A equação reduzida, que é o que a gente trata aqui, ela é construída da seguinte forma, né? Vamos tomar aqui um sistema cartesiano ortogonal, sistema cartesiano que vocês já estão habituados a trabalhar, tal que a reta que contém F1 e F2, o eixo real, né, dessa hipérbole, esteja contido no eixo X. Então, o eixo real da hipérbole coincide aqui com o eixo X do plano cartesiano. E a reta perpendicular a esse segmento, passando por O, que é o ponto médio, né, do segmento F1 e F2, seja o eixo Y. Então, o eixo Y aqui é uma reta que passa pela origem, passa pelo centro da hipérbole, e é perpendicular ao eixo X, né? O eixo real A1, A2, e sua medida é 2A, coincide aqui com o eixo X, e os focos são os pontos menos C e 0, tá aqui, o F1, e o F2, C e 0, né? Para garantir que a distância de F1 a F2 seja 2C. Nós sabemos que a hipérbole é o conjunto dos pontos, cuja diferença da distância desses pontos a F1 e a distância desses pontos ao F2, essa diferença é constante igual a 2A. A equação desse tipo de hipérbole aqui, pessoal, fica assim, x ao quadrado sobre a ao quadrado, lembrando que a é a metade do tamanho do eixo real, ou seja, a distância aqui do centro da hipérbole até o A2 ou até o A1, certo? Menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. B é um outro parâmetro que daqui a pouco vocês vão ver onde ele aparece, certo? O B é um outro parâmetro que nós encontramos aqui, eu vou mostrar já já para vocês. Então, o formato da equação para esse tipo de hipérbole, onde os ramos aqui estão nessa posição, o eixo real da hipérbole coincide com o eixo x, o formato da equação é esse aqui. Se vocês observarem bem, ele tem uma semelhança muito grande com a equação da elipse, né? O que é que muda na hipérbole, ao invés de aparecer um mais aqui, aparece um menos, tá certo? Pronto, dando continuidade, pessoal, nós temos o seguinte, além dessa possibilidade, né, de formato da equação, nós temos uma outra possibilidade. Mas antes de chegar lá, é importante destacar o seguinte para vocês, olha. Existe uma relação notável na hipérbole, assim como existe uma relação notável na elipse, né? Que relação é essa? Bom, se a gente observar aqui nós temos uma hipérbole, são essas linhas verdes, essa distância aqui do centro da hipérbole até o vértice A2, até o ponto A2, né? A gente indica com a letra A. Essa distância daqui até aqui, esse ponto B1 e B2, eles são chamados, A1, A2, B1 e B2 são chamados de vértice da hipérbole, certo? Então, essa distância aqui do centro da hipérbole até o ponto B1, a gente chama ela de B, aquele mesmo B que aparece na equação. E observando aqui, nós temos um triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa nesse caso é o C, o A e o B são catetos, né? Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Veja que há uma diferença em relação à elipse, né? Na elipse, o A é que é a hipotenusa. Então, a relação é um pouco diferente, certo? É importante ficar atento a isso. Pronto. Nós observamos também o seguinte. A equação da hipérbole, pessoal, ela tem outro formato, assim como a elipse também tem outro formato. Por quê? Porque a hipérbole pode estar nessa posição aqui também, ou seja, o eixo real da hipérbole passa a ser o eixo y. Então, o que é que muda na equação? Bom, na equação, nós vamos ter, ao invés de aparecer o x primeiro aqui na frente, nós vamos ter
y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, inverte a ordem aqui das variáveis. Quem vai ficar negativo nesse formato aqui é o termo que contém a variável x, certo? Diferente da outra forma. Tá certo, pessoal? Veja só, as hipérboles, elas têm um conjunto de retas que se destacam, né, que a gente chama de assíntotas. Que retas são essas? Bom, são as retas que passam pela origem, passam pelo centro da hipérbole e tangenciam essas curvas, ou seja, se aproximam bastante dessas curvas sem tocá-las de fato, né? Tangenciam essas curvas. Então, nós temos aqui essa reta que liga aqui os pontos C e E, e essa outra reta que liga aqui os pontos F e D, que são as assíntotas dessa hipérbole, né? Essa junção aqui dessas duas linhas vermelhas. A equação dessas retas, dessas assíntotas, pessoal, são as seguintes: ó, mais b sobre ax e menos b sobre ax. Y igual a b sobre ax e y igual a menos b sobre ax. Então, essas são as assíntotas da hipérbole, certo? São retas bem importantes aí nesse contexto da hipérbole. Esse b e esse a são os mesmos que aparecem lá na equação da hipérbole, tá certo? Pronto. Por último, vamos ver aqui rapidamente o que é que acontece quando nós temos... vamos ver alguns exemplos primeiro, né? Primeiro exemplo, uma hipérbole com eixo real de medida 8, o eixo real a gente viu que vale 2a, né? E distância focal igual a 10, distância focal nós vimos que vale 2c. Apresenta, aí vamos ver, né? Se a distância do eixo real, aí o tamanho do eixo real é 8, ou seja, 2a igual a 8, isso significa que a é igual a 4, certo? E a mesma coisa a distância focal, se a distância focal é 2c, está dizendo que é 10, né? Então, 2c é igual a 10, é porque c é 10 dividido por 2, ou seja, 5. Então, aplicando aqui na relação notável que nós temos na hipérbole, né, nós vamos ter que b ao quadrado é igual a c ao quadrado, então 5 ao quadrado, que deu 25, menos a ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado dá 16, né? 25 menos 16 dá 9. Então, b ao quadrado igual a 9. Por que nós precisamos saber o valor de b ao quadrado ou o valor de b, né? Para poder montar a equação. Sabendo disso, né, como a hipérbole está assim, deitada, vamos dizer assim, né, o eixo real dela coincide com o eixo x, então a equação vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado dá 16, né, o valor de a é 4, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, o valor de b ao quadrado nós acabamos de descobrir, foi 9, igual a 1, certo? Então está aqui a equação dessa hipérbole. E quem são as assíntotas dela? Então, as assíntotas são y igual a mais ou menos, né? São duas assíntotas. B sobre A, o B, nesse caso, 3, né? Que é a raiz quadrada de 9, sobre A, que nesse caso é 4. Então, 3 sobre 4 vezes x, certo? Se fosse solicitado nessa questão para a gente calcular a excentricidade, né? A excentricidade é dada pela razão entre C e A. Nesse caso, seria... O valor de C é 5, o valor de A é 4, então seria 5 quartos, tá certo? Com um outro exemplo, agora com a hipérbole nesse outro formato, né? Nessa outra posição, o eixo real dela coincide com o eixo Y. Nós temos uma hipérbole com eixo real de medida 8. Se o eixo real tem medida 8, é porque 2A é igual a 8, o valor de A é 4 e distância focal 10, né? Então, 2C igual a 10, então o valor de C é 5. Na posição indicada na figura, a posição agora é diferente, como eu falei para vocês, né? O eixo real coincide com o eixo Y. Então, no formato da equação, quem vai aparecer primeiro aqui vai ser o Y. Ou seja, quem vai ficar negativo nessa história é a variável x. Então, vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado, nesse caso, o a vale 4, né? 4 ao quadrado, 16, menos x ao quadrado sobre b ao quadrado. O b é o mesmo do exemplo anterior, b ao quadrado 9 nesse caso, tá certo? Isso igual a 1. Então, essa é a equação para essa hipérbole. Fiquem atentos a essa diferença aí no formato da equação.
Se o eixo real coincide com o eixo y, o formato da equação da hipérbole fica assim, certo? Quem fica negativo é a variável x. Bom, essa hipérbole tem como assíntotas, né, que são essas duas retas que aparecem aqui. Y é igual a mais 4 sobre 3, né? B sobre A. Nesse caso, o B vale... Desculpe, no caso nesse formato da hipérbole, as assíntotas invertem também a posição, né? Então, nesse caso, as assíntotas, elas vão ser dadas por A sobre B, tá certo? A sobre B. Vou destacar isso. Nesse formato aqui da hipérbole, ou seja, quando o eixo real coincide com o eixo y, as assíntotas são dadas por mais ou menos A sobre B vezes x. Por isso que aqui ficou 4 sobre 3, né? 4 o valor de A e 3 o valor de B. Então, 4 sobre 3x. Quando a hipérbole está nessa posição aqui, que foi o que a gente viu no exemplo anterior, as assíntotas são dadas por B sobre A vezes x. E y é igual a mais ou menos B sobre AX. Por isso que aqui ficou 3 quartos, certo? Então, ficar atento a isso, que o formato da equação das assíntotas muda de acordo com a posição da hipérbole. Pronto, beleza. E finalizando o nosso estudo, pessoal, nós temos aqui as equações quando a hipérbole está, o centro da hipérbole não coincide com a origem do plano cartesiano. O que é que muda nas equações? Bom, aqui em cima, quando a hipérbole está nesse formato aqui, né? O eixo real dela é uma reta paralela ao eixo x, a equação tem esse formato. O que é que muda para o formato anterior? Aqui na parte de cima vai aparecer x menos x0 ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado, onde x0 e y0 são as coordenadas aqui do novo centro, certo? O novo centro da hipérbole. É só isso que muda. Você vai ter que inserir aqui na equação o centro da hipérbole, tá certo? Então, vai ter esse formato de equação aqui, se ela tiver assim, nesse formato, o eixo real dela é uma reta paralela ao eixo x, e a equação vai ter esse outro formato aqui, quando o eixo real for uma reta paralela ao eixo y, certo? O que é que muda? Repetindo novamente, vou acrescentar aqui na parte de cima dessas frações as coordenadas do novo centro da hipérbole, do centro da hipérbole, tá certo? Então é isso, pessoal. O estudo da hipérbole é basicamente esse. Para fixação desse conteúdo, é importante que vocês tentem resolver alguns exercícios, né? Tem diversos lá no livro. Qualquer dificuldade é só entrar em contato. Como eu falei no começo, nós estamos fazendo uma sequência aqui de videoaulas, né, para concluir esse conteúdo aí de cônicas. Essa é a primeira. Fiquem atentos aí que vai ter mais uma videoaula para falar sobre parábola, tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.